Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui com a Vanessa Schren, que vai nos falar sobre o seu livro Dimensões da Recusa, pela editora Blucher. Um livro muito interessante, muito vasto, uma pesquisa muito refinada e profunda sobre o tema da recusa aí na psicanálise. A gente vai poder bater um papo. Quero já dar as boas-vindas para a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Daniel. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer muito grande. Lendo aqui brevemente as credenciais da Vanessa, ela é psicóloga e psicanalista, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Então, a gente vai agora escutar um pouco a Vanessa falando sobre essa pesquisa que ela fez, né? E aí pegar alguns ganchos possíveis. A palavra está com você, Vanessa. Obrigada, Daniel. É sempre uma alegria para mim poder falar do meu livro, que ele deu muito trabalho, mas ele também foi muito satisfatório de fazer, né? Então, pessoal, para quem não me conhece, olá. Esse livro, ele é produto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz na PUC, concluí em 2019, e o livro foi publicado em 2021, se eu não me engano. E aí, bom, não sei quem está ouvindo, quem é psicanalista, quem não é, quem sabe o que é recusa, quem nunca ouviu falar. Então, assim, traduzindo para leigos, é quando a gente diz, na nossa linguagem comum, que uma pessoa está em negação. Por exemplo, uma pessoa sofreu um trauma e a gente diz, ah, fulano está em negação, ele está agindo como se nada tivesse acontecido, né? Então, a recusa, que aí tem uma questão de tradução que a gente pode falar depois, né, Daniel? Ela é um mecanismo de defesa que todos nós usamos em diversos momentos da vida e que tem também uma manifestação cultural que tem nos entregado muito, que aí é o que a gente chama de negacionismo, né? Que está cada vez mais em voga. Mas a ideia dessa pesquisa foi justamente mostrar como esse mecanismo de defesa aparece em diversas dimensões da vida, por isso que o título é Dimensões da Recusa, e que tem seus aspectos protetivos, necessários, nem sempre ligado a adoecimentos psíquicos. Muito legal, Vanessa. É assim, tava aqui saboreando o teu livro e eu vi que ele já conta aí com a participação do Bernardo Tanes aqui na orelha, do Luiz Uhum, Cláudio Figueiredo, da Maria Elisa Sintra, né, que foi minha professora também lá na PUC. uhum, E ele é um livro bastante ousado, né, do ponto de vista de uma pesquisa, em primeiro plano, eu diria, mas também de um livro que busca elucidar justamente questões de tradução, usos da noção de Verleumdung, né, que seria esse termo alemão, que dá origem a várias traduções, e de pensar isso de um ponto de vista clínico, que vai além, por exemplo, daquelas estruturas clínicas lacanianas, né? Tua abordagem, inclusive, uhum. não é uma abordagem lacaniana que tomaria, ou uma certa abordagem lacaniana que excluiria forclusão, recalque e recusa, como sendo mecanismos aí de três estruturas diferentes, né? A neurose, a psicose e a perversão, né? Então você toma isso de uma maneira muito mais plástica, onde é possível coexistir esse mecanismo com outras dimensões psíquicas, né? Por isso, dimensões da recusa. Então, achei muito bacana que ele é quase que ele é mais que um dicionário, né? Ele vai destrinchando os conceitos aí com profundidade, né? É interessante você comentar isso, Daniel, porque justamente a minha questão de pesquisa foi pensar, bom, tem um mecanismo de defesa que aparece na obra do Freud
e que depois, com os caminhos da psicanálise, acabou ficando marcado como se fosse exclusivo de uma estrutura psíquica perversa. E a minha inquietação justamente foi pensar, bom, se o psiquismo é capaz de se defender desta forma, será que não é interessante entender como funciona essa forma e pensar que o psiquismo pode, em outras circunstâncias, agir da mesma maneira? Então, a minha pergunta inicial, a minha pesquisa é possível pensar em recusa além da perversão? Então, no livro, eu trabalho a recusa ligada com a perversão, e eu acho, ainda digo que é uma forma muito interessante de estudar a recusa, porque é um exemplo muito claro, mas o livro vai tratar nessa intenção de trabalhar com vários autores na psicanálise e dizer, olha, aquilo que o Freud estabeleceu na obra dele como recusa, diferenciou de outros mecanismos de defesa, pode ter suas características próprias e pode ser encontrado na obra de outros autores, em outros fenômenos. Então, como se a gente pudesse construir uma lente para analisar fenômenos clínicos, culturais, né? Pessoais, por que não, né? Na nossa análise pessoal, a gente entender que isso não é uma patologia, mas isso é parte até da constituição do psiquismo, que é um tema que eu trabalho em um dos capítulos, e ampliar e pensar, bom, se o Freud primeiro trabalhou com a ideia de repressão, recalque, complexo de Édipo, sintoma, como que a gente pode reler tudo isso considerando outro mecanismo de defesa? Que tem outras peculiaridades, que é um funcionamento diferente, mas pensar que ocorre e ao mesmo tempo a gente usa vários mecanismos de defesa junto, né? Então tem influências lacanianas, como Pierre Olagnier, Jean Clavrel, né? Toda a teoria do Lacan a respeito do complexo de Édipo, de alguma forma, aparece aqui, mas eu vou usar também Ferenczi, Winnicott e outros autores contemporâneos, como Alan Bass, que é esse que vai dizer de uma recusa primária, não de um recalque originário, de uma recusa primária. Então, bom, eu sou apaixonada pelo tema, por isso que eu fiz 11 capítulos, eu acho, sobre isso, né? Mas eu descobri um universo. Para mim foi essa sensação. Legal, então pegando o gancho nisso que você falou, né? Qual seria, do ponto de vista clínico, na tua opinião, a diferença entre um recalque clássico e uma recusa? Será que a gente, por desconhecer ou ter menos familiaridade com esse termo, estaria atribuindo recalques a situações que são recusas, por exemplo? O que que você acha? Acho que talvez sim, mas seria muito compreensível, porque até na obra do Freud, né, a gente vê alguns casos clínicos que ele atendeu e que hoje a gente consideraria que eram psicoses e não neuroses. Então, se o próprio Freud, construindo a teoria, né, foi ainda destrinchando essa diferença, para nós é muito comum. E acho que também não dá para a gente bater o martelo, né, e ter certeza que é isso, que é aquilo, a gente está na clínica construindo. Mas uma das principais diferenças, a gente pode citar a qualidade da simbolização, por exemplo, né? Na recusa, a gente está falando de um nível mais concreto. No recalque, a gente está falando de um nível de simbolização mais sofisticado. Então, vamos pensar, por exemplo, que quando Freud desenvolveu a teoria sobre a neurose ou sobre a histeria, o sintoma, ele contava uma história a partir do próprio elemento simbólico, né, do que ele representa. E aí o Freud vai pedindo para o paciente contar do sintoma e vai adotando uma escuta flutuante, enfim, e a partir daí eles vão construindo um significado. Quando a gente vê um fenômeno ligado à recusa, a precariedade simbólica é outra. Então, a gente vai ver, por exemplo, crenças, convicções absolutas, por exemplo, ou uma impermeabilidade do psiquismo a conferir novos sentidos. Então, quando a gente está na neurose, a gente vai trabalhando com essa simbolização e a gente vai tendo uma elaboração simbólica. O paciente vai dar novos sentidos para as experiências dele,
Então, a possibilidade de uma linguagem que interpreta de outras formas aquilo que foi vivido. Na recusa, ela é essencialmente um mecanismo antitraumático. Então, qual é a intenção dela? Congelar o tempo e a cena traumática, para preservar o psiquismo de entrar em contato com isso que dói e que é insuportável. Então, como ela congela, ela fecha aquele evento e não deixa ele significar outras coisas. Talvez pareça um pouco sofisticado, né, para quem está ouvindo a gente e não tem tanto conhecimento de psicanálise, mas é muito claro que a gente vê o paciente impermeável, muitas vezes, né? Há intervenções, ou fica sempre contando uma mesma história que não tem abertura para ser contada de outra forma. Então, por exemplo, a Tatiana Inglês Mazzarella, ela tem um livro também da Blucher, onde ela trabalha histórias recobridoras, que são diferentes das lembranças encobridoras. Que o Freud vai falar de lembranças encobridoras como uma história que a gente conta para nós mesmos, como se fosse um fato ocorrido, uma lembrança da infância, que não é bem isso o que aconteceu, mas essa história conta de aspectos emocionais, né, recalcados do paciente. A história recobridora, ela não conta mais do que ela mesma, ou seja, por exemplo, quando a gente tem uma história familiar, que ela é passada de geração em geração sem nenhuma alteração. E ela não permite um acesso a uma rede de significados. Então, vou inventar um exemplo aqui. Um paciente ou dentro de uma família pode se contar várias e várias vezes aquele dia que a vovó estava vestida de laranja, né? Nossa, o vestido laranja da vovó, a roupa laranja da vovó, e ficar sempre contando do vestido laranja da vovó. Até que, e ninguém faz pergunta, né? Até que, por exemplo, alguém, uma das crianças, pode perguntar, tá bom, mas o que tinha de tão grande nesse vestido laranja da vovó, né? E aí a gente vê que é um assunto sobre o qual não se fala. Então, os adultos falam, não, não pergunte, vamos mudar de assunto. Tem algo constrangedor nessa história que se repete, mas a família está contando como se não tivesse impacto emocional. E aí, por exemplo, a gente pode descobrir na análise ou nessas conversas familiares que tinha uma história muito difícil por trás, que era, por exemplo, o laranja, na verdade, remetia a uma cor de prisão. Estou aqui com aqueles seriados americanos, né, em que a roupa é laranja, né, e associar que, na verdade, teve uma história muito complicada com a vovó, que foi presa num contexto de guerra, enfim, que tem todo um background traumático que a recusa, né, e a história recobridora querem esconder. E aí inverte, a gente fica contando essa história porque ela incomoda, mas é só um pedacinho da história, né? É só o vestido laranja, não é a história toda. Então, a pretensão da recusa é paralisar os processos psíquicos para que não se chegue na dor traumática. O recalque, ele não tem tanta relação com o que é traumático. Ele tem uma relação, é lógico, com aspectos que também não queremos saber sobre nós mesmos, mas é de outra ordem. Não sei se ficou claro. Eu sei que é um pouco difícil, né, de assimilar. Sim, sim, é difícil até porque, por exemplo, eu no meu livro Obesidade Não Toda, eu trabalho com a ideia de forclusão local, né? Que seria também uma releitura que o Juan David Nasio faz sobre a forclusão lacaniana, forclusão que também seria, por sua vez, uma releitura lacaniana dessa noção de rejeição do Freud, né? Que não seria a Verleumdung, né? É a Verwerfung, né? Que seria o recalque, a Verleumdung, e a outra, agora no alemão me fugiu, não sei se você tem no termo alemão que deu origem à noção de rejeição, que seria o mecanismo da psicose, enfim, o termo alemão me fugiu agora. É Verdrängung, se eu não me engano, é o do Desculpa, recalque, Verdun- Verleumdung, a recusa, e Verwerfung, a rejeição ou forclusão. então é isso. Então a Verwerfung, que é o termo alemão que deu origem à rejeição, que é traduzido como rejeição ou rechaço, né?
e que foi retomado por Lacan, através da noção de forclusão, né? E aí também é muito parecido, né? Um tanto essa forma do campo psíquico, né? Lidar com traumas ou situações que são impossíveis de simbolizar, né? E aí fica uma barreira muito tênue, né? Entre esses conceitos do tipo assim, o que que é uma realidade delirante, o que que é uma alucinação, e por que que isso seria da ordem de uma forclusão e não seria da ordem de uma recusa ou vice-versa, né? A gente acaba caindo numa discussão terminológica a partir dos entendimentos de cada psicanálise também disso, né? Pelo que eu observo, Daniel, tem essas diferenças entre autores, mas tem muitos autores que compreendem, por exemplo, a recusa com graus de recusa, Ah, onde a gente poderia pensar a psicose já num grau muito acirrado, né? Porque se a gente for olhar na obra do Freud, por exemplo, quando ele está falando de alucinação, e delírio em construções em análise, né, o texto de 37, o termo que aparece é Verleumdung. E uhum, muitos dos psicanalistas hoje, para entender a recusa, eles usam o modelo da alucinação, justamente. Onde a gente pode pensar que tanto numa recusa mais simples, né, quanto numa recusa mais sofisticada, qual é a questão? Não é o afastamento da realidade objetiva, mas é o afastamento da realidade emocional. Por isso, quando eu dou o exemplo da vovó de laranja, não é o que aconteceu objetivamente, mas é o impacto emocional dessa história. Então, quando a gente fala fulano está em negação ou está em recusa, não é porque ele não está entrando em contato com um fato ocorrido. Ele pode até te dizer, não, eu sei que isso aconteceu, mas mesmo assim, né, que é até o jargão do Octavio Manoni, que ele fala que é uma conjugação da recusa. A gente fala, eu sei, mas mesmo assim. Então, o fato em si não é a questão, por mais que quando a gente discute um paciente delirante, a gente diga, nossa, ele está afastado da realidade objetiva. Mas até no capítulo 1, no final eu trabalho o filme A Ilha do Medo. Você assistiu esse filme, sim, Daniel, assisti, assisti. né? E que dá para ver muito claramente um paciente delirante, né? Mas o quanto o delírio dele está todo construído para afastar ele da dor psíquica, da culpa, do ódio, né? Da melancolia. Então, por isso que eu trabalho essa ideia muito forte de uma realidade psíquica. A Hum. gente foge daquilo que provoca em nós. Por isso, às vezes, a gente pode até recusar um dado de realidade objetiva, mas é porque ele suscita uma dor gigante. Exato, quando você fala sobre a noção de recusa e a origem do fenômeno do negacionismo, a gente está falando do quanto. Eu vi que na última parte do teu livro você fala de recusas coletivas, né? E do quanto existem certas recusas que são compartilhadas por grupos e que buscam ocultar traumas e acontecimentos históricos efetivos e registrados que deram origem a esses traumas, né? Então, quer dizer, a realidade objetiva, a realidade social de grupos e a realidade individual psíquica estão sempre articuladas, né? Se eu recalco, ou se eu rechaço, ou se eu recuso elementos em mim, isso tem implicações na forma como eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, né? Então, achei legal que você fez essa ponte, dá para a gente pensar muito no que acontece hoje nas redes sociais, por exemplo, né? Uhum. Sim, eu acho que dá para pensar em vários aspectos, né? Sem pretensão de explicar tudo, mas de entender o quanto, por exemplo, pertencer a um grupo faz a gente deixar de olhar certas coisas que incomodam até no funcionamento desse grupo, né? Grupos que têm convicções, que têm tradições, enfim, e o quanto para pertencer a gente faz uma cegueira a outras coisas. E aí, quando a gente soma isso, fenômenos como redes sociais, Instagram,
e a gente tem ainda um algoritmo que escolhe o que a gente vê e o que a gente não vê, quer dizer, tem uma parte que a gente pode dizer de uma recusa intrapsíquica, né? Eu não quero saber daquilo que me incomoda demais, mas a gente está num mundo que favorece polarizações, que favorece manipulações de opinião, e aí também a gente está numa situação social, global, eu diria, até de muita angústia, com todos os conflitos, guerras, enfim, e de novo, as polarizações, quando a gente vê eleições, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, que a gente vê uma radicalidade, né, se fortalecendo, e aí a angústia vai crescendo e a gente se defende por causa da angústia. A gente se agarra em certezas por causa da angústia. E aí a gente não fica claramente psicótico, mas a gente fica com a nossa capacidade de pensar emocionalmente prejudicada. Perfeito. Faz sentido? Sim, sem dúvida. Eu acho que precisaria talvez se pensar, né, nessa psicologia das massas, o quanto ela se alicerça ou não em formas de recusa, né, de certa forma, né? Embora já é possível encontrar termos como psicose coletiva, né? Mas eu não sei o quanto isso efetivamente tem uma solidez, né? Teórica de ser dito, né? Teria que pensar de que maneira tudo isso é estruturado, né? Agora, eu fiquei curioso quando você diz, né? Lembrando essa situação do laranja, dessa avó, né? Que a gente sabe que tem traumas que são transmitidos de geração em geração através de silêncios ou de coisas que não são dialetizáveis, né? Palavras prontas, né? Tem até a noção de cripta, né? Que, se eu não me engano, Uhum, está dentro de uma tradução aí do Abraham Itoroc, né? Da, uma tradução aí ferenciana também, onde são essas coisas não pensadas, né? Que vão vindo. Agora eu te pergunto, fiquei com essa curiosidade, como que a gente lidaria enquanto psicanalistas diante desse tipo de fenômeno, né? Porque se é algo fechado, quase delirante, né? A ponto de haver uma semelhança aí, né? Pelo menos fenomenológica, né? Como avançar em relação a isso, se essa simbolização ela está mais prejudicada nessas situações? uhum. É uma ótima pergunta. Eu te responderia dizendo que não fazer. Não, nunca contradiga, né, a crença alheia, porque não vai ser a gente dizer, olha, você não aceita a realidade, você tá louco. Nunca vai ser assim, né? Até porque a gente tem que entender que é uma realidade emocional, particular. Mas às vezes as pessoas falam, não, a gente tem que acordar essas pessoas, tal. Não é por aí, né? Até o analista também não tem que acordar ninguém. A gente está aí para entender, entrar nessa realidade psíquica. E eu gosto muito do que o André Green propõe como um objetivo do tratamento analítico, né? Seria colocar o paciente em contato com a realidade psíquica dele. E às vezes isso se faz desse tamanhico, na sessão, com uma palavra, com um afeto. Uhum. Então, eu acho que a dimensão da transferência, para quem é leigo, vou traduzir, né? Quando a gente fala transferência, a gente está falando daquilo que se repete na relação com o psicólogo, com o psicanalista, durante a sessão, né? E que conta alguma coisa do passado do paciente. Então, as criptas, o clivado, o que é recusado, muitas vezes ele vai se manifestar como repetição, como uma atuação, uma passagem ao ato. Então, por exemplo, a gente pode. Olha, muito interessante o que acontece, eu acho muito curioso. Às vezes a gente tem pacientes que chegam rindo de si mesmos, da tragédia deles, né? Mas tem um humor que é saudável e tem um tipo de humor que depois a gente começa a estranhar e parece que o paciente está convidando a gente a rir dele de um jeito pejorativo, quase que humilhante. E isso conta para gente alguma coisa, alguma história traumática, alguma relação emocional, né, que ele tem com o passado dele, com outras experiências de humilhação, de vergonha,
né? Onde às vezes rir de si mesmo é, e convidar o outro a rir dele, né? É uma forma de defesa, de fazer parecer que tá tudo bem. Mas é muito evidente às vezes que às vezes o paciente inconscientemente, lógico, convida a gente a rir de uma coisa que na verdade é muito séria. Não sei se eu te respondi, é só um pedacinho, né? Sim, sim, me fez lembrar, inclusive, do encontro que a gente teve semana passada aqui no canal com o Henry Crutzen, sobre ecopsicanálise, mas o Henry Crutzen, ele é um adepto, né, vamos dizer assim, da psicanálise relacional, que é um campo de muitos autores, que inclui Ferenczi, Bion, Winnicott, André Green, né, onde se entende que a relação terapêutica que se produz, né, entre analista e analisando, né, é, digamos, a energia que dá gosto, né, para usar aquela ideia do Nescau, Uhum, que falta, né, que tem um propósito curativo, né? Então eu entendo que você está dentro, não sei se você usaria esse termo psicanálise relacional, né, mas tem várias formas a gente dizer psicanálise contemporânea, uma psicanálise pós-escolas, né, em que você pode uhum. ler e se nutrir de diferentes autores e fazer uma clínica viva, humana, onde as pessoas teriam a oportunidade de tratar essa repetição traumática e as defesas às quais elas se situariam um tanto fixadas, né? Então, do mesmo jeito que pode ser traumático você rir do paciente quando algo do seu sofrimento impele, né, faz com que você seja coparticipante dessa dor. Por outro lado, também não rir nunca, em nenhuma circunstância, também pode ser traumático, ou seja, você deixa o paciente sem graça. E justamente a gente usa aqui no canal Gaiata Psi, né, que é uma criança alegre, esse espírito do analista irreverente também, que não é rir do paciente, mas é rir com ele no sentido de diminuir o peso da vida, né? O que que você acha disso? Exatamente, eu acho que isso que é muito interessante, a gente entender de quem a gente está rindo, né? O Freud, ele trabalha isso muito na teoria dele sobre os xistes. Sempre tem um terceiro sobre quem a gente ri. Tem o autor do xiste, ou seja, da piada, tem aquele que está ouvindo a piada, que é quem ri, e tem aquele sobre quem é a piada, que é o alvo do xiste, né? Então, a gente pode rir junto com o paciente, né? E fazer um exercício de suavizar o superego, a cobrança, né? Que nem eu posso chegar para você e falar, ontem eu levei um tombo, mas eu ri muito, porque eu ri que eu falei, não, eu tava precisando mesmo cair e desmontar tudo, né? Então eu tô rindo num sentido que é libertador. Enquanto que o fenômeno que eu estava dizendo antes é muito mais de uma maior crueldade do superego que humilha o próprio sujeito. Então, a gente está rindo, o alvo é o ego frágil dele, por exemplo, é a criança que foi mal acolhida. Então, o Ferenczi é muito interessante porque ele trabalha muito com a questão do humor nesse aspecto curativo que você está trazendo, né, da gaiata. E eu acho que é muito interessante a gente afinar a nossa escuta para entender do que se trata. Mas sim, eu me vejo muito nesse lugar pós-escolas mesmo. E eu acho que o que eu mais aprecio na obra do Ferenczi, quando eu faço a relação, né, entre a descrição dele do trauma e diversas dimensões da recusa, é pensar que a defesa está ativa aqui e agora, não foi só naquele momento do trauma, é na relação com a gente, né, que o analista pode, no imaginário do paciente, ser um potencial agressor. E a gente pode, de fato, sem querer, ser um agressor mesmo. Tá surdos a algum aspecto, enfim. Então, eu acho que Ferenczi traz muito essa humanidade da gente também sair desse lugar médico, gelado, e poder pedir desculpa para o paciente, poder assumir, não estou entendendo, poder assumir, eu errei, ou se sensibilizar, entender que talvez quando a gente, como analistas, falta na sessão, para a gente é um paciente que a gente não atendeu.
Mas tem uma assimetria que para o paciente talvez seja mais uma pessoa que deixou ele na mão no momento que ele mais precisava. Perfeito. Nós já tivemos aqui no canal o Gustavo Din Gomes, que também é do grupo de pesquisa, Sandor Ferenczi, o Marcos Moura também. E aí, justamente, quando eles trazem Ferenc, é sempre legal, né? Porque esse enfant terrible, né? Que ele queria entrar em comunhão emocional com o Freud, a clínica dele era toda ativa, né? Tudo que ele achava que tinha, faltava sal na psicanálise, ele ia lá e se empenhava. Evidentemente que ele errou a mão também, né? Talvez por excessos, mas ele mesmo foi tentando lapidar melhor o seu trabalho, como todo mundo faz, né? Ao longo da vida, pelo menos quem tem responsabilidade clínica está sempre tentando refinar o seu trabalho, né? E ele que, dentro da história dele, teria sofrido um trauma de abandono da mãe, né? O Ferenczi. Então, parece que dentro da biografia do Ferenczi que o Gustavo traz no livro dele, o Ferenc ele estaria tentando com os pacientes fazer uma espécie de De auto reparação? de reparação, exatamente, de reparação com ele mesmo através da sua libido analítica, dele se importar com as pessoas, né? Então, eu vejo essa psicanálise humanista. Nós temos também um outro vídeo em que a gente fala aqui da autorrevelação do analista, em que muitas vezes é interessante o analista poder contar algo da sua fragilidade com o paciente, para o paciente, mas obviamente que dependendo do momento, da forma e do que for falado para o paciente também pode causar um efeito iatrogênico. Uhum. Ou seja, a gente não tem um standard, né, que diga assim, olha, só faça isso ou só faça aquilo, né? A gente tem um campo de ferramentas na mesa e me parece que é isso que você está trazendo como possibilidade de ser pensado no caso a caso, né? E também pensar que, como analistas, a gente também recusa durante a sessão. Aham. Então, no penúltimo capítulo do livro, eu trago um caso clínico em que a paciente sofreu uma experiência traumática muito forte, era uma criança, muito forte. E eu percebia, por exemplo, que durante as sessões dela, eu ficava com sono, eu ficava pensando no que eu ia fazer logo depois. Tinha alguma coisa que me impedia muito na cara de estar aqui agora com ela. E aí no começo eu penso, bom, será que é porque é depois do almoço? Eu falo, não, mas eu atendo outras pessoas depois do almoço, eu não sinto isso. Aí vai, pensa, leva para supervisão, tudo. E aí eu comecei a entender que talvez eu tivesse realmente me insensibilizando, me tornando impermeável, que é a característica da recusa, né? Pôr no freezer, ficar impermeável, ficar insensível, né? Para doer menos. Porque talvez eu tivesse precisando recusar aquilo que estava se passando na sessão e que ela contava, sem contar, né? Não era com palavras, mas talvez ela era pela relação, pela brincadeira ou pela não brincadeira, algo que me comunicava uma angústia muito grande e da qual eu estava me defendendo. E aí teve uma ocasião em que ela realmente chegou muito mal, foi muito assim, é, fiquei atônita, né, de ver como ela estava. E aí eu usei uma experiência minha, não concretamente de contar para ela o que aconteceu, mas eu usei um recurso emocional meu que eu desenvolvi na minha própria relação com os traumas da vida para conseguir acolher ela. Então ela não parava de chorar, não parava de chorar. E aí eu comecei a cantar para ela. E o que me veio na hora foi um clique com algo que eu vivi no passado, com outra criança, e que eu pensei, às vezes a gente não tem palavra para dizer para a criança, porque a dor está muito grande, né? Isso acontece também com adultos, às vezes a gente não tem palavras, a gente dá um abraço, a gente fala só, eu sinto muito que você está vivendo isso, né? E aí eu cantei para ela músicas que eu canto para outras crianças com que eu convivo, né? Como Brilha, Brilha Estrelinha, né? E ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, até que ela dormiu na sessão.
E quando ela acordou, ela estava mais tranquila e saiu ela também cantando uma outra música. E nas outras sessões, em vários outros momentos, ela fala: Lembra aquele dia que eu dormi na sessão? Lembra aquele dia que você cantou para mim? Então foi como se aí eu tivesse podido quebrar a minha recusa, entrar em contato com a angústia e achar algo da minha história pessoal que eu não contei para ela, mas que estava presente naquele momento como um recurso para acolher ela. Muito, muito lindo, muito bonito esse exemplo, parabéns. Tem também está muito, não que precisasse, mas por uma, entre aspas, coincidência, né? Está muito alinhado também com o que a gente pensa aqui no canal em termos da situação energética da análise, da gente prestar atenção no termômetro da análise da transferência e de como o analista ele pode participar como um artista, né, através do gesto espontâneo de uma vinculação com a sua criatividade, né, com o seu entusiasmo, e do quanto o intelecto é muito raso, né? Quando a gente está falando de trauma, a gente só fazer construções explicativas, né? Coisas do tipo é insuficiente mesmo, e a gente precisa usar recursos como a música, às vezes até a dança, artes plásticas, o riso, Uhum, né? E assim por uhum, diante. Fico até emocionado aqui que você tenha experimentado fazer esse exercício e que sirva, né, como uma possibilidade da gente pensar a psicanálise contemporânea, né? Aí alguém poderia dizer, um apressado, né? Ah, mas isso é musicoterapia, não é psicanálise. não, 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 porque você está usando isso como uma ferramenta dentro de uma leitura e de um vínculo clínico onde há o inconsciente, né? Não é a música por ela mesma, né? Assim, tem uma função de precisão ali em determinado momento do é. trabalho. E também não foi um uso da música como sossega, fica quieta, porque a gente conversou depois sobre o que tinha acontecido, como era terrível o que tinha acontecido. Então teve espaço dos dois, mas foi usar a música que nem uma mãe canta para um bebê, ou fala, "Shh, vai ficar tudo bem, né? Que é só para aquele momento de continência, porque no fundo a gente precisa sim entrar em contato com o que estava doendo tanto, em que lugar que ela ia poder pôr na história dela, né, desse trauma. Que esse é o trabalho com a recusa, é a gente poder voltar a sentir, voltar a pensar e tentar costurar essa realidade psíquica que está toda, né, separada, ou esse psiquismo que está em frangalhos, porque a dor é tanta que também não adianta a gente querer trazer o conteúdo de volta e falar, ó, agora então lida com isso, né? Porque em momentos que a gente avança na análise, vai doendo mais e o paciente vai se defendendo mais. E a gente tem que ter um respeito pela defesa, né? Entender, e aí eu gosto muito da Melanie Klein, do Winnicott e do Ferenczi, que é nessa medida também de estar muito atento aqui e agora e ter esse respeito pela dor, pela angústia, por esse tato, né, de também não ser violento com o paciente, que a gente pode ser muito violento. Então, quando Ferenczi fala, por exemplo, do desmentido, do trauma, né, ele fala que é quando alguém sofre um trauma e vai contar para alguém. E esse alguém diz, não, não aconteceu nada, não foi tão grave, né? Ou quando uma criança sofre abuso sexual e conta para um adulto e o adulto fala, não, você que inventou, ou tá, você tá falando mal do seu tio, que pode ser um abusador, enfim, mas é quando alguém não dá crédito, né? E aí, essa pessoa que não dá crédito está fazendo um desmentido. Só que se é uma pessoa que é importante para a gente, como, né, uma figura de autoridade, para a criança, quando um professor faz isso, um pai faz isso, a voz do adulto é a verdade. E ela cala a voz própria do paciente. Então, a experiência traumática, ela está registrada no psiquismo, né? A recusa não impede que nada seja registrado, tudo é registrado, mas é a forma como a gente vai poder lidar ou não com isso. Então,
o desmentido provoca mais um enlouquecimento, digamos, na vítima, que ela mesma passa a duvidar da sua percepção. E quando essa vítima chega no nosso consultório, ela pode de fato estar acreditando que a culpa era dela ou que nada aconteceu. E a gente não vai chegar para ela e dizer, não, veja bem, você está recusando o trauma que na verdade foi assim. A gente não pode correr o risco de desmentir ela de novo. A gente tem que ouvir e trazer essa história pelo que acaba sendo contado sem o paciente querer contar. Essa é a história da psicanálise, né? É o que a gente diz sem dizer. A gente vai escutar aquilo. Mas é muito complicado quando a gente vai chegar e dizer para alguém, não, não foi culpa sua. Tem um tanto que a gente diz em alguns momentos, mas tem momentos que o paciente está precisando dizer dessa culpa. E é toda essa problemática aí que eu estou tentando agora pesquisar no meu doutorado, para entender como a gente pode lidar com essa culpa que o paciente traz pelo desmentido, pela identificação com o agressor, sem a gente repetir a mesma violência, né? De dizer que o que você está sentindo e pensando não é real. Sim, inclusive, pegando um gancho, a gente até tinha conversado antes sobre a questão do Heimlich, mas agora eu acho que cabe, né? Porque você fala do estranho, do infamiliar, né? Do Freud também, como uma possibilidade de estar atrelado ao campo da recusa, né? Ah, nós temos aqui no canal a playlist O Estranho, né? Onde a gente entrevista pessoas que têm experiências anômalas e tal, mas a gente sempre deixa em aberto de que a psicanálise ela se predispõe a auxiliar, né, a estar dentro da ciência para poder entender de alguma maneira como funciona a realidade psíquica, né, como o ser humano vive a sua vida de alguma forma, né? Agora a gente não tem a pretensão de dizer que tudo isso explique, né, dê conta de tudo, né? Tanto é que, por exemplo, alguém pode vir aqui no canal e alegar uma experiência insólita, e depois de um certo tempo ela pode voltar aqui e mudar a sua versão parcial ou totalmente. Ou seja, se for para cair, entre aspas, o insólito, o infamiliar ou a recusa, eventualmente, que esteja acontecendo com essa pessoa, não necessariamente está acontecendo com ela, é algo que cabe à própria pessoa, dentro do seu processo de transformação emocional, mudar a sua relação com isso. Ou seja, não é o nosso trabalho na psicanálise como um todo, inclusive no campo do estranho, convencer a pessoa de que ela está errada, de que ela deveria rever o seu posicionamento, né? Senão é uma posição disciplinar, né? Até superegóica, onde nós seríamos os donos da realidade, né? E não é a nossa função. A nossa função é desdobrar movimento de vida ali onde há uma fixação dolorosa que a pessoa se encontra refém, né? Então, é isso, né? Quer dizer, a gente pode explorar tudo isso de uma maneira acolhedora, ninguém é o dono da verdade, né? E a pessoa mesmo tem o direito de sustentar aquilo que acredita, depois não sustenta mais, caso seja pertinente isso numa determinada circunstância. Então, eu só queria, né, fazer esse comentário, né, porque a gente traz à tona esse tema do estranho, você comenta disso no teu livro Uhum. também, mas que de modo algum nós estaríamos fazendo um psicanalismo, né, também, que é uma tendência que às vezes a gente pode incorrer, tem uma sintomatologia também na formação do psicanalista, que tudo, uma vez que se construiu um saber teórico, tudo é passível de ser reduzido e filtrado a partir da psicanálise. Então, do mesmo jeito tem o psicologismo, o sociologismo, o biologismo, tem o psicanalismo também. Então, eu acho que, né, você está concordando de que todas as construções que a gente faz, seja forclusão, recusa, denegação, recalque, né, tudo isso, seja lá o termo que a gente vai utilizar, tudo isso só tem sentido se for aplicável clinicamente e estiver ajudando as pessoas, né, e o trabalho do clínico ou da psicanálise enquanto um saber que tem a Weltanschauung, né, o espírito
da ciência, né? Então, é isso, né? Queria fazer esse comentário, acho que agora me pareceu pertinente. É, sim, porque a gente pode pensar isso em vários aspectos, né? Acho que assim, por exemplo, se vier um paciente para mim com muito religioso, eu não vou falar para ele que a religião dele é isso e só aquilo. Primeiro, porque eu não sou teóloga, não é meu lugar, Aham. né? Eu sou uma psicanalista. Eu estou aqui para escutar onde isso entra na vida dele, que função que tem, né, na vida dele. Da mesma forma que se vier um paciente que diz, eu não vou tomar vacina da Covid, eu não vou falar para ele que ele tem que tomar a vacina da Covid. Eu não vou falar para ele se tem ou não tem um chip dentro da vacina. Quer dizer, não se trata de eu convencê-lo de uma crença, porque o tema do Heimlich está ligado com crença, né? Que é o que o Freud fala, essa sensação de arrepio que a gente tem, esse estranhamento, essa sensação de duvidar um pouco da realidade, que a gente pode ter, por exemplo, quando a gente tem muitas coincidências no dia. Nossa, hoje tudo foi, sei lá, número 6. Eu posso ter essa experiência quando eu tenho um sonho e parece que ele é premonitório de alguma coisa que acontece. Quando eu tenho um déjà vu, enfim, né? São essas experiências que faz parecer que o meu senso de realidade fica balançando. E aí, por isso que o Freud relaciona com as crenças, e aí eu vou me aprofundar aí pela metapsicologia das crenças. Mas a questão é que quando vem um paciente com uma crença muito convincente sobre ele mesmo, ou, por exemplo, o paciente pode acreditar, né? Eu estou pensando em vários casos, mas estou tomando cuidado para não revelar ninguém, né? Mas a gente tem convicções sobre nós mesmos. Ó, estou destinada a ser um fracasso na vida, né? Deus vai me castigar por tal coisa, ou, né, eu fui feita para ser sempre um patinho feio. A gente pode ter várias convicções sobre nós que não se transformam, não se modificam. E aí o trabalho clínico não é de forma alguma falar, não, minha paciente, você é tão linda, ou não, meu querido, Deus não está de mal com você. Não é questionar a crença, é escutar e escutar que história que isso conta. Agora, sobretudo, quando eu penso na recusa, eu não penso em driblar a recusa ou em desmontar a recusa ou em quebrar a recusa, né? Mas em permeabilizá-la, transformar ela numa coisa porosa, flexível, aonde, por exemplo, essa crença pode justamente se transformar, entrar mais elementos, saírem outros, ser pensada, ser simbolizada, né? Como assim? Então, talvez eu não seja sempre o patinho feio, mas eu tenho algo em mim que me faz acreditar que eu não mereço, enfim, construir narrativa, porque a recusa é uma defesa que ela é necessária. E a gente, por isso que eu digo, né? Não se trata da gente dizer para o paciente, você está certo, você está errado, né? Esse nunca foi o lugar de um psicanalista. Mas da gente escutar aí, né? Falar, o meu lugar é só como analista, não é como teólogo, não é como cientista da Covid, enfim, né? É escutar o psiquismo, o sofrimento emocional. Não sei se faz sentido para você. Sim, sim, você falou até de pacientes religiosos. Eu tenho e já tive pacientes ortodoxos, judeus ortodoxos, né, por exemplo, onde não há um questionamento, por exemplo, em relação à religião ou à escolha de uma vida através da ortodoxia religiosa. Se tem conflitos de outra natureza, né, assim, relacionais, né, outras coisas, mas que a crença em si não está em jogo. Então, não é o meu papel retomar o futuro de uma ilusão do Freud e dizer, olha, você veio aqui, eu sou psicanalista, eu vou te convencer a ser ateu, até porque eu não sou ateu, inclusive, né? Então, o que não quer dizer que eu seja eventualmente um religioso, né? Mas, enfim, eu prefiro manter mais uma interrogação em relação a tudo isso, né? E cada um tem o direito ou a possibilidade de
viver a sua vida do jeito que bem entende ou do jeito que pode, seja através da ciência, de sistemas religiosos, espirituais, com crenças, sejam as quais forem, né? Então, o nosso trabalho no consultório ele é diferente, né, de quando os cânones, né, da psicanálise escreviam aqueles textos onde se elogiava um tipo de postura frente ao mundo em detrimento de outra, como sendo obscurantista e tal. Na hora que a gente está ali trabalhando, né, a subjetividade é o que manda, né? E aí cada um tem o direito de existir, nós devemos acompanhar cada um, né, nesse seu processo e naquilo que eventualmente a pessoa pode e quer mudar, né? Então, me Uhum, faz lembrar dessa noção de recusa, que tem uma recusa primária, como você falou, tem formas de recusa, nem toda recusa é uma defesa que precisa ser desmontada, ela está ali exercendo a sua função, e assim por diante, né? uhum. Exatamente. Eu acho que a sensação que eu fico depois dessa pesquisa e seguindo na minha pesquisa no doutorado é de uma ética, de um respeito à dor psíquica, né? Eu acho que é disso que se trata a recusa. O que está mobilizando é o trauma, é a dor, é o que está insuportável. Então, a gente tem que ter toda essa delicadeza também, né? De lidar com o outro, entender que é um outro que tem recursos, mas que também é frágil, né? Entender que horas a recusa vira uma cegueira, que horas ela vira uma surdez, e aí sim ela pode estar travando o jogo, pode estar empobrecendo a vida psíquica, pode estar construindo, né, fanatismos, intolerâncias, etc. E entender também, bom, como que eu vou flexibilizar isso, né? A gente tem essa questão social de hoje, né, das intolerâncias. Bom, não é só eu dizer ao meu próximo como a ti mesmo, né? É pensar como psicanalista como é que a gente pode permeabilizar as pessoas a voltarem a sentir empatia, né, e a lidar com o estrangeiro. Sim, eu li um texto essa semana, inclusive, sobre o que caracterizaria um fanático, e são duas coisas centrais, segundo o escritor Amos Oz, né, que seria a falta de criatividade, a falta de curiosidade. Eu cometi até um ato falho, a falta de criatividade também, né? Mas Também, a falta de curiosidade e a falta de senso de humor. Ou seja, ele já tem uma verdade estabelecida, séria, pesada, a qual ele não pode rir ou se atrever a desconstruir, né, de alguma maneira, né? Então, eu entendo isso, né, que a gente vai procurar sempre avançar nesse cuidado, né, como você falou, para ampliar as possibilidades de vida e cada um desenvolver o seu campo de escolhas, né, da melhor forma possível. exatamente. Interessante você falar da curiosidade, para quem tiver interesse depois, quem for psicanalista, ou curiosos apenas, né? No capítulo 1, eu vou pegar justamente a teoria freudiana e vou dissecando onde está a recusa, onde ela se liga com o complexo de Édipo, enfim. E é justamente assim, aonde a curiosidade nos leva, né? E às vezes a gente vai descobrir coisas que incomodam. E aí, às vezes, é dessa descoberta que a gente se defende. Então, o fanático ele já tem certeza, ele não quer saber nada novo. E o que ele vai procurar é o que reafirme novamente a crença dele. Enquanto que justamente a curiosidade, o não saber, né, o estar disponível para descobrir algo novo, né, é o que vai ser enriquecedor da vida e o que permite a gente a lidar com a surpresa, né, que está aí para todo mundo. Ninguém tem certeza de nada nessa vida. Eu sei lá se amanhã cai o teto aqui, não estou mais aqui, né? Eu acho que é isso. Muito bem, então, que o nosso teto como psicanalista seja de vidro ou não, algum teto existe, tanto é que estamos aí. E então, acho que é um bom momento, né, da gente encerrar o nosso bate-papo. É, se você concordar, evidentemente, eu não sou um fanático. Sim, foi ótimo, Daniel. Eu sou apaixonada pelo tema, então eu posso ficar falando por
horas, mas eu acho que a gente tem que saber também a hora de deixar processar, né? Sim. E quem tiver interesse, veja o livro, enfim, me procure no Instagram, a gente vai conversando mais. Perfeito. Então, quem gostou do vídeo, deixem aquele like, pessoal, compartilhem, façam comentários. A gente vai ter um prazer em responder. E quem tiver alguma pauta aqui para o canal, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que a gente vai ter o prazer em responder, entrar em contato com vocês. Então, Vanessa, muito obrigado pela presença novamente. E quando você quiser voltar, as portas sempre estarão abertas. Ah, com prazer. Muito obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente. Muito bem, obrigado, pessoal, pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.